Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Na última aula, nós construímos uma tabela básica de derivadas. Nesta aula, nós vamos ver como derivar funções que sejam combinações das funções que aparecem nesta tabela. Vejamos as regras operatórias que nos permitem derivar combinações de funções. Sejam f e g funções diferenciáveis em um mesmo domínio D. São válidas as afirmações. Primeira propriedade. A derivada de cf de x é igual a c vezes a derivada de f de x, com c uma constante real qualquer. Ou seja, podemos dizer que, entre aspas, a constante pode sair da derivada. Segunda propriedade. A derivada de f de x mais g de x é igual a derivada de f de x mais a derivada de g de x. Ou seja, nós dizemos, entre aspas, que a derivada da soma é a soma das derivadas. Terceira propriedade. A derivada de f de x vezes g de x é igual a derivada de f de x vezes g de x mais f de x vezes a derivada de g de x. É usual dizer que para derivar um produto, nós derivamos o primeiro fator e conservamos o segundo e somamos ao primeiro fator conservado vezes a derivada do segundo fator. Vejamos agora a quarta propriedade. A derivada de f de x sobre g de x. Isso vai ser igual a derivada de f de x vezes g de x menos f de x vezes a derivada de g de x sobre g de x ao quadrado, com g de x diferente de zero no domínio D. É usual dizer que para derivar o quociente, nós seguimos a seguinte regra. Derivada do numerador vezes o denominador menos numerador vezes derivada do denominador, isso tudo sobre o denominador ao quadrado. Por fim, da propriedade 1 e 2, segue que a derivada de f de x menos g de x é igual a derivada de f de x menos a derivada de g de x. Cada uma dessas propriedades precisa ser demonstrada usando a definição de derivada. Nós faremos isso a seguir. Vejamos a justificativa da primeira propriedade. Aplicando a definição de derivada, temos que a derivada de cf de x é igual a limite, quando h tende a zero, de cf de x mais h menos cf de x sobre h. Colocando c em fator comum, nós vamos ficar com limite, quando h tende a zero, de c, que multiplica f de x mais h menos f de x sobre h. Como c é uma constante nesse limite, podemos, entre aspas, tirá-lo desse limite, ficando com c, que multiplica limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Acontece que isso é exatamente a expressão para a definição da derivada de f de x, ou seja, no final vamos obter c f' de x. Vejamos um exemplo. Seja a função f de x igual a 5 vezes x ao cubo. Note que nós temos a constante 5 multiplicando um monômio do tipo x elevado a n, onde esse n é 3. Seguindo a tabela básica de derivadas e usando a regra que acabamos de justificar, nós temos que a derivada de f de x vai ser igual a derivada de 5x ao cubo. Esse 5 é constante, podemos então escrever 5 que multiplica a derivada de x ao cubo. A derivada de x ao cubo, como sabemos pela tabela básica, é 3x ao quadrado. Por fim, multiplicando 5 e 3, nós vamos ter no final que a derivada de f de x é igual a 15x ao quadrado. Vejamos agora a justificativa da segunda propriedade. Aplicando a definição de derivada, temos que a derivada de f de x mais g de x vai ser igual a limite, quando h tende a zero, de f de x mais h mais g de x mais h menos f de x mais g de x, isso tudo sobre h. Nós podemos rearrumar essa soma ficando com limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x mais g de x mais h menos g de x, isso tudo sobre h. Podemos separar esses limites em dois, ficando com limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h, mais limite quando h tende a zero de g de x mais h menos g de x sobre h. Ora, isso aqui é a expressão para a derivada de f, e isso aqui é a expressão para a derivada de g. Ou seja, no final obtemos f' de x mais g' de x. Vejamos agora um exemplo. Seja a função f de x igual a 2 elevado a x mais cosseno de x. A derivada de f de x vai ser igual a derivada de 2 elevado a x mais cosseno de x. Usando a tabela básica de derivadas e a propriedade que acabamos de justificar, nós vamos ter que isso é igual a derivamos 2 elevado a x mais e derivamos cosseno de x. A derivada de 2 elevado a x é 2 elevado a x é ln de 2 e a derivada de cosseno de x é menos seno de x. Portanto, no final, ficamos com derivada de f de x é igual a 2 elevado a x é ln de 2 menos seno de x. Vejamos agora a justificativa da terceira propriedade. Aplicando a definição de derivada, temos que a derivada de f de x vezes g de x é igual a limite, quando h tende a zero, de f de x mais h vezes g de x mais h menos f de x vezes g de x, isso tudo sobre h. Para que possamos fazer aparecer a expressão da derivada de f e a expressão da derivada de g, nós vamos precisar usar uma estratégia algébrica aqui nesse caso.
Essa estratégia será somar e subtrair ao numerador o termo f de x vezes g de x mais h. Ou seja, nós vamos ficar com limite quando h tende a zero de f de x mais h vezes g de x mais h menos f de x vezes g de x mais f de x vezes g de x mais h menos f de x vezes g de x mais h. Isso tudo sobre h. Dessa forma, rearrumando esse limite, nós ficamos com limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x vezes g de x mais h mais f de x vezes g de x mais h menos g de x. Sobre h, o que nós fizemos aqui foi colocar o fator g de x mais h em comum em uma das partes e colocar o fator f de x em comum na outra parte. Dessa forma, podemos separar esse limite em dois, ficando com limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x vezes g de x mais h sobre h mais limite de f de x vezes g de x mais h menos g de x sobre h. Podemos ainda reescrever esses limites como limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h vezes limite quando h tende a zero de g de x mais h mais f de x que multiplica limite quando h tende a zero de g de x mais h menos g de x sobre h. Perceba que aqui nós temos a expressão para a derivada de f e aqui nós temos a expressão para a derivada de g, ficando assim no final com derivada de f de x vezes g de x mais f de x vezes a derivada de g de x. Eu recomendo que você refaça todos esses cálculos detalhadamente, para que você possa entender melhor. Vejamos um exemplo. Seja a função f de x igual a ln de x vezes seno de x. A derivada de f de x vai ser igual a derivada de ln de x vezes seno de x. Usando a tabela básica de derivadas e a propriedade que acabamos de justificar, nós vamos ter que, para derivar esse produto, nós derivamos ln de x, conservamos seno de x, mais conservamos ln de x e derivamos seno de x. A derivada de ln de x é 1 sobre x, e conservamos aqui seno de x, mais conservamos ln de x e derivamos seno de x, que é cosseno de x. Então, ficamos no final com a derivada de f de x é igual a 1 sobre x, seno de x, mais ln de x vezes o cosseno de x. Vejamos agora a justificativa da quarta propriedade. Aplicando a definição de derivada, temos que a derivada de f de x sobre g de x é igual a limite quando h tende a zero de f de x mais h sobre g de x mais h menos f de x sobre g de x, isso tudo sobre h. Rearrumando esse limite, nós ficamos com limite quando h tende a zero de f de x mais h vezes g de x menos f de x vezes g de x mais h, isso tudo sobre h vezes g de x mais h vezes g de x. Usando uma estratégia algébrica, nós vamos somar e subtrair do numerador o termo f de x, g de x. Ou seja, nós vamos ficar com limite quando h tende a zero de f de x mais h vezes g de x menos f de x vezes g de x mais h mais f de x vezes g de x menos f de x vezes g de x, isso tudo sobre h vezes g de x mais h vezes g de x. Colocando aqui em fator comum o termo g de x em uma parte e o termo f de x em outra parte, nós vamos ficar com limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x vezes g de x menos f de x vezes g de x mais h menos g de x, isso tudo sobre h vezes g de x mais h vezes g de x. Separando esse limite em dois, nós ficamos com limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x vezes g de x, isso tudo sobre h vezes g de x mais h vezes g de x, menos limite quando h tende a zero de f de x que multiplica g de x mais h menos g de x, isso tudo sobre h vezes g de x mais h vezes g de x. Repetindo aqui apenas o que eu tinha escrito anteriormente e destacando essas duas partes, nós percebemos que aqui nós temos a expressão para a derivada da função f e aqui nós temos a expressão para a derivada da função g. Além disso, no denominador, perceba que aqui aparece g de x ao quadrado e aqui também vai aparecer g de x ao quadrado. Portanto, no final ficamos com derivada de f de x vezes g de x sobre g de x ao quadrado menos f de x vezes a derivada de g de x sobre g de x ao quadrado. Efetuando a subtração entre essas duas frações, ficamos no final com a derivada de f de x vezes g de x menos f de x vezes a derivada de g de x, isso tudo sobre g de x ao quadrado. Vejamos agora um exemplo. Seja a função f de x igual a tangente de x. A derivada de f de x é igual a derivada da tangente de x. Lembrando da definição de tangente, sabemos que a tangente é igual a seno de x sobre cosseno de x. Portanto, temos a derivada de seno de x sobre cosseno de x. Aplicando a regra que acabamos de justificar e usando a tabela básica de derivadas, nós vamos ter que derivamos seno de x, conservamos cosseno de x, menos conservamos seno de x e derivamos o cosseno de x, isso tudo sobre o cosseno de x ao quadrado. A derivada de seno de x é cosseno de x, a derivada de cosseno de x é menos seno de x, então no final vamos ficar com cosseno de x vezes cosseno de x, menos seno de x vezes menos o seno de x, isso tudo sobre cosseno ao quadrado de x.
No próximo passo, vamos ter cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, isso tudo sobre cosseno ao quadrado de x. Percebemos que no numerador apareceu a identidade trigonométrica fundamental, que é igual a 1. Então, no final, ficamos com 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. E, usando a definição da secante de x, vamos ter que, no final, isso é igual a secante ao quadrado de x. Ou seja, a derivada de f de x foi igual a secante ao quadrado de x. Vejamos a justificativa da última propriedade. Nós temos a derivada de f de x menos g de x. Perceba que isso é igual a derivada de f de x mais menos 1 vezes g de x. Aplicando a derivada da soma, nós vamos ter que isso aqui é derivada de f de x mais a derivada de menos 1 que multiplica g de x. Aplicando que esse menos 1 é uma constante, nós vamos ter que isso é equivalente a derivada de f de x mais menos 1 que multiplica a derivada de g de x. E no final ficamos com a derivada de f de x menos a derivada de g de x. Ou seja, podemos dizer que a derivada da subtração é a subtração das derivadas. Vejamos um exemplo. Seja a função f de x igual a x ao quadrado menos raiz de x. Usando a tabela básica de derivadas e a regra que acabamos de justificar, nós vamos ter que a derivada de f de x vai ser igual a derivada de x ao quadrado menos raiz de x. E isso é o mesmo que derivada de x ao quadrado menos a derivada de raiz de x. Sendo assim, no final temos 2x menos 1 sobre 2 raiz de x. Esta aula termina aqui e espero você no próximo vídeo.